Amigos, eu estou de volta às raízes, de volta ao mundo do antigo mobilismo, da ferrugem, das vibrações, das roupas defumadas com cheiro de combustão, de volta ao mundo dos carros grandes por fora e pequenos por dentro, porque, senhoras e senhores, esse aqui é meu Opala Especial 1973. Quem conhece a minha história desde a época do Jalop, conhece toda aquela história do meu Dodge, que tive que vender, investir no flat-out, etc e tal. Vou contar um pouquinho dessa história hoje para vocês. Mas mais do que um projeto em si, esse carro é meu passaporte de imersão no mundo do Opala e vocês vão embarcar nessa viagem comigo. Então, não é só o projeto, juntos a gente vai conhecer uma série de personagens fundamentais para a história do Opala, tanto antigamente quanto de hoje, nos mundos das pistas, das arrancadas, dos circuitos de antigamente e de hoje, e também do universo do colecionismo, né? Os colecionadores, pessoas que ajudam a preservar a história, a memória do Opala, que é um carro tão querido aí por todos os brasileiros. A gente vai conhecer tudo isso juntos, até porque eu tenho muito que aprender no universo do Opala, sou um novato completo no mundo desse carro aqui, e tudo que eu aprender eu vou compartilhar com vocês a partir de hoje. E nesse primeiro vídeo eu vou compartilhar com vocês as motivações que me levaram a comprar um Opala. Vou contar para vocês também a história da compra desse carro, né? Foi uma viagem bem bacana, bem interessante. Eu vou falar também sobre a configuração desse carro, a história dessa unidade em si, e também vou falar sobre o Prelude aí, que já está há alguns meses aí sem atualizações. Vou dar uma atualização aí para vocês. Então, vamos dar uma voltinha por São Paulo aí e descobrir um pouquinho da minha história com esse carro aqui. Aqui a gente não tem muito torque não, 4 cilindrão, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, por que um Opala, né? Quem me conhece aí de outros carnavais aí, né? Sabe que sempre gostei de carro antigo, né? Tive 2 Dodges, sempre tive essa predileção por carros, especialmente esses carros grandes da década de 60. Aliás, uma coisa que é muito curiosa, que eu gosto, né? Hoje, especialmente hoje em dia, é que desses carros grandes, não os full size tipo o Galaxy, né, mas dos carros grandes, o Opala era o menor deles, né? Se pegar o trio ali, Dart, Maverick e Opala, ele era de proporções mais diminutas, o que certamente contribuiu aí pro sucesso dele nas pistas, né? E aliás, são esses 3 carros justamente os meus grandes favoritos, inclusive muito acima de vários carros importados, né? Seja antigos ou novos, né? Então, o Dodge Dart, Charger, mas eu pessoalmente o Dart, o Maverick e o Opala são realmente 3 carros que eu sempre admirei demais, desde criança, sempre gostei muito. E o Opala desses 3 é o que está, vamos dizer assim, numa condição um pouco mais viável, né? Então é uma combinação bem feliz, assim, de o carro que eu querer, ele ainda não está no valor tão estratosférico, subiu bem de valor e tudo mais. E tem uma coisa que pega muito legal assim para mim, até pela responsabilidade, né, como produtor de conteúdo, é que o Opala ele é o grande queridão nacional ao lado do Fusca, né? Um carro que muitas famílias, até mesmo famílias simples, tem histórias ligadas, né? Seja, esse carro que era do patrão, do chefe, ou mesmo um carro que a família pôde comprar durante a época pós-crise petróleo, quando os carros estavam bem desvalorizados, os carros da década de 70, nos anos 80 estavam bem desvalorizados, né? Mas muita gente ainda tinha apreço por esses carros, mesmo com combustível bem caro e tudo mais. Então, o Opala ele é um carro que é amado por todos, assim, a parcela de pessoas de N condições sociais que tem um lugar no coração reservado para o Opala é muito grande, da mesma forma que o Fusca, né? E isso mexe um pouco com a gente, especialmente essa questão de, vamos pegar um carro histórico, né? Um carro que tenha história, que tenha envolvimento de muitas pessoas, então isso acaba mexendo muito comigo também, né? Então essa é uma das motivações, mas tem outras, umas questões técnicas, como eu falei, né? Um carro compacto, leve, né? Um peso aí um pouco acima dos 1000 quilos, né? Para um carro que não chega a ser compacto, mas para os padrões atuais seria um carro compacto, né? Em termos dimensionais. E é um carro que fez muito sucesso nas pistas, né? Seja de arrancada, seja na época, né? Nas categorias de circuito, né? Divisão 3, divisão 1. A gente teve aquele Opala maravilhoso do Ciro Caires, número 44, né, que fez o maior estrago nas pistas. Era um carro maravilhoso, muito bonito também.
E aliás, um amigo meu, né, o Milton Rubinho, que também colabora para o site, ele me lembrou de um negócio muito interessante, que o Ciro Caires, apesar do Opala famoso dele, o 44 ser o branco, ele teve um que pode até ser o mesmo repintado, mas acho que não, acho que era outro carro. Ele teve um que 73 ou 74, como esse daqui, e que tinha a mesma cor. Se não a mesma cor, uma cor muito parecida, né? A cor desse carro aqui é platina, né? Existia um outro chamado Prata Lunar, que era um tom bastante similar. E eu queria muito um carro que fosse dessa época aqui. Um Opala que fosse 73 ou 74. Essa primeira fase eu gosto muito do design dessa primeira leva. Ele tem uns elementos de design que lembram um pouco Chevy Nova, de terceira geração, né? É lógico, o que parece mais, inclusive, a dianteira seria os primeiros modelos, né? Aquele que a gente chama de pisca-cego. Mas esse aqui ainda assim ainda tem uma semelhança mais americana, vai, apesar da base europeia, né? De um Opel, que a gente vai falar num vídeo futuro. Ele tem esse toque aí meio americano, meio Chevy Nova, a lanterna pequenininha no cantinho ali. Então tudo isso eu achei muito interessante. E aí qual que é a história da compra desse carro então? Beleza, quero um Opala. Pô, a história na verdade começa com a condição que permite que você compre um carro, né? Então 2019 foi o primeiro ano, cara, eu diria que acho que foi o primeiro ano da história do Flatout, que faz 6 anos, estamos vivendo o começo do 7º ano agora. Completamos 6 anos, né? É o primeiro ano que a gente teve aí algum oxigênio, né? E esse oxigênio permitiu que eu resgatasse aí o que faltava da grana que eu já tinha colocado na empresa, direta e indiretamente, prestando, enfim, colocando na empresa mesmo. E aí eu consegui recuperar isso aí, que eu tinha vendido o Dodge, né? Muita gente sabe, quem acompanha aí a história do Flatout sabe como foi difícil. Eu vendi o meu Dodge, todas as peças que eram no carro, que deu um recurso legal aí, que deu um oxigênio aí, que permitiu que a gente continuasse existindo por alguns poucos meses, né? Depois entrou campanha de crowdfunding, assinatura e tudo mais. A gente conseguiu achar um modelo aí relativamente equilibrado, né? Então não foi assim uma condição maravilhosa, mas sabe quando no momento da sua vida que você decide fazer alguma coisa por você e foda-se? Foi mais ou menos isso, assim. Eu não estava exatamente numa condição, puta, com grana sobrando mesmo, mas foi, vou fazer, sabe? Vou fazer alguma coisa por mim. Tanto tempo se sacrificando, e aí falei, vou fazer por mim e foda-se. Foi bem isso aí. Não serve nada, eu comprei porque eu quis, como eu gosto de ter uma coisa. Eu tenho 500 Kombis em miniatura, agora eu comprei uma grande. E eu vou pintar de vermelho cereja embaixo e creme em cima e vou pôr cortininha. Pra quê? Para nada! Meta-se com a sua vida para nada! Felicidade é assim, para nada. Eu vou entrar na Kombi e ficar ali. E aí, beleza, tomei atitude, então beleza, vou atrás de um Opala, né? Idealmente eu queria, como eu falei, um 73 ou 74, né? Ah, morreu. Eu tô com um probleminha aqui, ele tava super redondinho. Ih, caralho. Pesou aqui um pouquinho no sistema elétrico, vou desligar o farol até. Eu tô com um probleminha aqui que é o seguinte, eu acho que provavelmente sujou aí, entrou alguma sujeira aí na cuba, porque eu andei com o carro com pouco combustível. Eu achei que tinha abastecido, mas eu acho que o frentista colocou pouco combustível. Eu tinha até achado estranho, mas enfim, eu continuei andando, achei que tinha gasolina, mas eu acho que a bomba travou antes. E aí eu rodei com muito pouco combustível, tanto que no último abastecimento deu, 40 e poucos litros de combustível, então eu acho que acabou tragando um pouquinho de sujeira, perdi a marcha lenta, enfim. Enfim, só para resgatar o assunto. Então eu queria aí um Opala 73, 74, só que esses carros estão muito valorizados, então eu queria pegar uns 6 cilindros, né, mas falei, vou ter que fazer uma escolha, então eu já tive que abrir um pouquinho mais o leque. Eu falei, então vai ser um 6 cilindros 7.5 a 7.9, ou então talvez, se eu der sorte de achar um carro bom, um 7.3, 7.4, 4 cilindros, faz a concessão, né? E aí eu tava olhando nos últimos 5 meses, todos os dias, todas as plataformas classificadas que tem, né, no Brasil, incluindo o próprio GT40, né? Até que eu topei com 5 ou 6 carros, né? Não foi de uma vez, né? Foi passando o tempo e tudo mais. Mas eu fui topando com esses 5 ou 6 carros ao longo do tempo, que foram, vamos dizer, os meus favoritos, né? Tinha uma coisinha aqui, outra ali, em todos eles, né? E todos eles, não sei se é por coincidência ou não, mas
todos eles eram SS caracterizados, né? O que pra mim não vejo nenhum problema, né? Não é um carro que ia ser um carro de coleção, né? Então não tinha nenhum problema com isso. Mas cada um dos carros tinha alguma coisinha, né? Por isso eu contei com a ajuda aí de alguns amigos, né? O Ricardo 37, o Adneu, o Renato Ferri, o pessoal do Sick Ride, que já é um pessoal do meio do Opala, então eles conhecem bem. E aí um leitor nosso ali. E aí eles me orientaram bastante nessa parte, porque você pode ter experiência com um carro antigo, eu tenho alguma, né? Mas cada carro tem a sua peculiaridade, né? A gente fala, pô, isso aqui não é original, esse friso, ou, cara, fica atento, pô, o assoalho tá emborrachado, o original não era, então não dá pra saber como que tá por baixo da lata, etc e tal. Então cada carro tem a sua peculiaridade, né? E aí cada um deles a gente foi encontrando coisas não tão legais, e aí até que eu topei com esse carro aqui anunciado em Petrópolis, né? E aí eu já tinha feito várias fotos mais técnicas para mandar para esses meus amigos em todos esses carros que eu tinha visto, né? Então, eu entrava embaixo ali do assoalho, junção com a caixa de ar, embaixo do vigia, uns lugarzinhos chatos assim, sabe? Longarina e tudo mais. E aí eu mandei pro dono desse carro aqui, falei, cara, eu tenho interesse muito sério. O carro tá anunciado, sei lá, pouquíssimos dias. Eu tenho interesse sério, só que eu tô em São Paulo, você tá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né, região de Serra ali, né, longe da Maresia, mas eu precisava de umas fotos assim, eu mandei para ele como padrão, né, todas que eu tinha feito, para dar uma olhada, para entender como que tá o carro e finalmente ir para andar e quem sabe fechar negócio contigo, né. Aí o cara mandou as fotos, né, nem uma semana depois, tava lá inclusive lá no evento ali da Mini e da Porsche, né, que é aqueles vídeos que vocês viram, né, do Mini John Cooper Works GP e do Porsche Taycan. E aí o cara mandou a foto, eu falei, caramba, o carro parece que é legal mesmo, né? O assoalho, inclusive, de fábrica, né? Todo preservado, nunca foi repintado o carro por inteiro, foi repintado só por fora, por cima, né? Então era uma condição que não tinha mentira, como a gente brinca, né? Não tem muito como você maquiar, né? Então eu olhei e mandei pro Ricardo, né? O Ricardo 37, que faz as molas sob medida, ele vai ter uma participação bem especial nesse projeto, inclusive, que eu vou contar pra vocês depois, num vídeo mais pra frente. E aí ele falou, cara, acho que esse carro tá bem legal mesmo. Eu falei, cara, ferrou, então você não sabe, mas você vai comigo. E aí eu recrutei ele e a gente foi num fim de semana, a gente foi num domingo, se eu não me engano, algumas horas de viagem, aluguei um carro aí, numa localiza da vida, e fui lá, andei no carro, tava sensacional, foi uma viagem bem legal, fechamos o negócio. E aí voltei rodando com o carro, né? Sabia que poderia ter a chance de quebrar, alguma coisa assim, mas era um jeito de conhecer o carro, né? Falei, o carro tá andando muito razoavelmente bem, na verdade o carro tá andando excelente. Tem umas coisinhas outras que eu vou falar depois. Eu falei, beleza, então vamos para uma viagem super legal. Aliás, agradeço novamente aí, Ricardo, pela amizade, pela força aí no resgate do soldado. E aí voltamos rodando com o carro. Então é isso que estamos aqui, então, com o Opala, que na verdade veio de Minas Gerais. É um carro que boa parte da vida viveu em Juiz de Fora. E aí a história dessa unidade aqui é a seguinte, esse carro ele teve pouquíssimos donos, né? Eu sou o 5º dono, mas olha só que interessante. O primeiro dono desse carro, pelo que entendi, era uma pessoa chamada Sr. Rui, e ele financiou esse carro aí dentro de mais ou menos um ano, né? No Banco Ipiranga SA. Um valor de 25.868 cruzeiros, né? E aí, pelo que eu entendi, assim que ele quitou esse financiamento, ele vendeu ou transferiu esse carro, não sei se era um fiador ou seja, enfim, se ele vendeu efetivamente o carro, para o senhor Natanael. E aí com o senhor Natanael, veja só, esse carro ficou de 74 até 2011, 37 anos com o mesmo carro em Juiz de Fora. Aí depois disso, esse carro foi parar nas mãos de uma pessoa que eu não tenho nenhuma documentação muito mais palpável, né, que é o Marcelo. Eu não sei quanto exatamente tempo ele ficou com esse carro. E aí foi parar nas mãos do Vitor, que foi a pessoa que me vendeu esse carro. Ele repintou, ele já mais antigo mobilista, né, muito assessorado aí pelo pessoal do Clube do Opala de Petrópolis, com vários amigos aí que são do meio de picapes. Então ele foi muito bem assessorado no resgate e originalidade. Na verdade, o carro sobreviveu muito bem durante todo esse tempo. O carro não foi personalizado nem nada disso, mas estava com a calota do Opala 75 a 79, a roda estava pintada da mesma cor do carro, estava com pneu faixa branca, se eu não me engano. Então assim, personalizações bem pequenas, bem bobas, né?
E aí ele repintou o carro e aí resgatou aí todo esse padrão da originalidade do carro, né? Então eu sou efetivamente o quinto dono, mas a parte mais interessante é que o segundo dono ficou com praticamente a história toda do carro em 2 lugares aí que não chove muito e regiões mais secas, né? Então o carro realmente, sem dúvida nenhuma, foi um grande contribuinte aí pro carro ter sobrevivido todo esse tempo. Agora vamos entender o que é a configuração desse carro aqui, dessa unidade aqui, né? Então esse aqui é o Opala Especial. O Opala Especial é o modelo mais simples de todos os Opalas, né? É meio estranho a gente falar de pé de boi, né, no Opala, mas era a configuração sem dúvida nenhuma mais modesta dos Opalas, não tem friso nas caixas de roda, mesmo a luz de ré desse carro era um opcional, né? Então é um carro bem nu, assim, né? Você vê que o painel dele é mais simples, as forrações de porta, né, em relação ao Gran Luxo, por exemplo, né? Esse carro aqui, a cor dele... Eu não sei se o cara era o leitor ou se estava curtindo o carro, mas enfim. Esse carro, a cor dele chama-se Platina, né? Acho que eu comentei até no vídeo, né? Uma configuração que é relativamente incomum, não é tão comum, né? E é um carro da configuração mais simples possível. Então, 3 na coluna, né? Manual, né? Famoso Free on 3. Freios a tambor nas 4 rodas, pneus diagonais, enfim, nada de ar-condicionado, nada de friso. Uma configuração realmente bem modesta. Eu gosto disso. Na verdade, no fim das contas, quando eu vi as fotos desse carro, o fato dele ser, não só o fato dele estar bem original, é bem conservado, né? Extremamente, aliás, diria. Mas o fato dele ser esse plain Jane, como os americanos chamam, né? O carro mais básico possível, numa cor que é mais anos 50 até do que anos 60 ou 70, né? Bem assim, modesto mesmo. Me chamou mais atenção, gostei disso, gostei mais do que, sei lá, se ele tivesse como um SS caracterizado, ou mesmo um SS original, no fim das contas. Então, no fim das contas, eu acabei pegando uma baita empatia por essa configuração do carro. Então, na verdade, muito disso eu vou acabar preservando e respeitando ao longo do processo aí de preparação, enfim. A parte de personalização desse carro vai ser realmente mínima da mínima. O visual do carro é essencialmente esse, né? E, aliás, algumas coisas eu ainda vou resgatar um pouquinho mais a originalidade. Por exemplo, o padrão da tapeçaria é uma das coisas que está fora, né? O Opala Especial, ele tem um curvinho, um vinil, não sei exatamente, cinza, né? Com uma leve textura, que tem umas faixas e tal. E tudo isso aí a gente vai resgatar, né? Obviamente, dado o momento, esse motor não vai ficar, os bancos vão ser individuais, mas nessa parte de forrações ele vai acabar remetendo mais ao original. O especial também, ele não tem esse carpete aqui, né? Isso aí eu não sei se eu vou preservar ou não, mas isso aí para mim é um detalhe menor. Mas os bancos, sem dúvida, vou resgatar aí o padrão original. Agora, um fato é que nenhum carro antigo, por mais bem cuidado que esteja, mais restaurado que esteja, nenhum desses carros antigos vai estar 100%. Na verdade, acho que eles nunca ficam, né? Então, esse carro aqui, por exemplo, ele está esquentando um pouquinho, pode até ser um falso positivo, algum problema em cebolinha, mas também, por outro lado, o sistema de arrefecimento está um barro só, né? Ali precisa realmente fazer uma lavagem caprichada, tirar toda a corrosão. Flexível de freio tem um probleminha aí, um deles, porque está puxando para o lado quando a gente freia, né? Principalmente a velocidade um pouco mais alta, parece um dançarino de frevo, né? Mandar a perna para um lado e o braço para o outro. Mas todas as coisas bem pequenas, né? Ele perdeu um pouco da marcha lenta de vez em quando, né? Como eu falei, acho que é uma questão de sujeira, talvez precise restaurar o tanque, enfim, catadinhos, né? Acho que essa é a parte mais importante. E o próximo vídeo sobre esse carro, inclusive, é sobre justamente esse assunto, né? Sobre por que você, tendo a condição, deve evitar carros muito sambados, mesmo baratos, para você restaurar inteiro. Então eu vou falar o meu ponto de vista sobre isso, né? Embora eu não seja o dono da verdade, eu tenho uma experiência bem razoável para compartilhar com vocês sobre isso, e bastante gente que coleciona, que já passou por restaurações, e eles compartilham boa parte dessa minha opinião, né? Mas enfim, mas é um carro que precisa dessa revisãozinha, então eu vou levar ele lá para os amigos da Vanguard, né? Inclusive bem perto ali do pessoal da ATS, perto do Shopping Morumbi, né? A ATS é pessoal muito bom em parte de alinhamento, instalação de pneus, venda de pneus. Sou cliente deles já há bastante tempo, né? E ali do lado a gente tem a Vanguard, os caras são muito feras. Carros antigos talvez não seja até muito a pegada deles, mas revisões assim de todo tipo de carro os caras fazem, então vou levar o carro para lá, né? E aí, para encerrar aí o vídeo, que acho que já tá ficando meio longo, né? Entra a questão do Prelude, né? O que eu vou fazer no final das contas com o Prelude. Ele inclusive tá nesse momento ali com o meu amigo Ricardo 37, que foi comigo lá pro Rio, né? Para pegar esse carro aqui.
E o prelúdio é o seguinte, gente, eu não tenho a condição financeira de tocar 2 projetos ao mesmo tempo, né? Na verdade, mesmo adotar esse projeto aqui, já foi um risco financeiro que eu assumi, né? Como eu falei aí faz um tempo, eu falei, mas tudo bem, vou fazer uma coisa por mim e vamos que vamos, né? Então é muitíssimo provável que em algum momento de 2020 eu acabe vendendo o Prelude, né? Talvez você fale, nossa, mas como assim, cara? Você traiu o movimento e tal. Principalmente quem é mais novo, quem me acompanha de tempos mais recentes para cá, né? E que não sabe que o Prelude, na verdade, era o segundo carro, né? O projeto principal sempre foi o Dodge, o Dart que eu tive, o Dart Games, né? E o Prelude era um complemento, um carro que ia ser um pouco mais de uso, mais original e tudo mais, né? E aí, voltando aí às raízes agora, né? Mas não tendo a condição de manter os 2 carros, né? É provável que em algum momento aí o Prelude acabe passando para frente. Então estou terminando de cuidar algumas coisas nele, na parte elétrica, na suspensão, instalando as bases estabilizadoras da Tanabe mais grossas. Então eu ainda continuo investindo nele, né? Eu quero que esse carro vá parar nas mãos de alguém que saiba o que está pegando, e que tenha apreço por esse tipo de carro, né? Mas no fim das contas é um carro que infelizmente as chances são quase totais, a não ser que seja um ano muito bom 2020, mas muito provavelmente eu acabe passando para frente. Então é isso, pessoal. Então, próximo vídeo, aliás, vocês vão acompanhar nessa saga do Opala, né? Vários tipos de conteúdo, né? De antigo mobilismo, então vou tirar algumas curiosidades. Vai ter vídeo que eu vou falar como que é dirigir esse carro, né? Sensações dinâmicas e tudo mais. O próximo eu vou falar sobre essa questão de, né? Porque você não deve pegar um carro antigo para restaurar. E antigo, inclusive, vale até dos anos 90, tá? Porque carro dos anos 90 já está fazendo 30 anos, né? Então, é um pouco sobre esse assunto que vale, inclusive, para quem está pensando em BMW 36, por exemplo. Não é só para clássicos aí da época da ferrugem, não, tá? Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre coisas que esse carro tem, que nenhum carro de hoje em dia tem mais. Como eu falei, caras, a gente vai trocar ideia com antigos mobilistas, com pessoas que eram do mundo das pistas e que são do mundo das pistas, né, de arrancada, de circuito, do meio do Opala. Vamos aí desvendar alguns carros raros, né, e mostrar histórias e curiosidades para vocês. Então, como eu falei, esse carro aqui é muito, mas muito mais do que um projeto. Aliás, obviamente, vídeo sobre o projeto, mais para frente vocês vão ver várias coisas. Mas é muito mais do que um projeto, como eu falei, é um ticket de entrada, um passaporte aí uma passagem só de ida para o mundo do Opala. Então vocês vão acompanhar aí, descobrir muita coisa legal junto comigo. Como eu falei, sou um novato aí no mundo do Opala e a gente vai acelerar juntos nessa. Beleza, pessoal? Então isso aí, nos vemos numa próxima aí, um abraço e muito obrigado.